Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje estamos aqui mais um domingo, domingo do Senhor, e hoje nós celebramos o 25º domingo do tempo comum e vamos ouvir o que Jesus quer nos falar neste domingo do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará a outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por estarmos aqui mais um domingo, refletindo a palavra de Deus, né? Lembrando sempre que nós estamos no mês de setembro. Mês de setembro é a palavra de Deus, a Bíblia, né? Será que nós estamos lendo, né? Não só lendo, mas como ouvindo junto ao coração? Nós temos que meditar cada vez mais, todos os dias, um pouquinho das leituras, né? Para que nós possamos colocar cada vez mais em nosso coração a palavra de Deus. É um mês dedicado à palavra de Deus, né? Porque no dia 30 de setembro é celebrado, então, o santo São Jerônimo, né? Um dos que fez a tradução da Bíblia, e por isso é colocado então esse mês para que possamos ler mais, meditar mais a palavra de Deus, né? E a perguntinha é essa: será que nós estamos meditando? Nós temos que deixar um pouquinho o celular de lado, né? Porque infelizmente é o que nos persegue todos os dias, né? Essa tecnologia, nós acordamos já com o celular na mão, então que possamos deixar um pouquinho e meditar um pouco mais a palavra de Deus, né? E Jesus hoje nos traz uma palavra cada vez mais, né? Palavras lindas, maravilhosas, e a gente tirar um pouquinho de cada trecho aqui, a gente ficaria eternidade falando também sobre a palavra de Deus, né? Mas nós temos que lembrar que há muitos domingos atrás, né, Jesus toma a firme decisão de ir para Jerusalém. E temos que recordar isso, que ir a Jerusalém é tomar a sua cruz, é aceitar então a sua cruz, né? E Jesus vem fazendo vários encontros nesse caminho. E no domingo passado, Jesus ali sentava à mesa dos fariseus, né? E ali ele contou as parábolas, né? Aquelas parábolas maravilhosas, nos mostrando então que nos ama, que nos perdoa independente do nosso pecado, né? Mas hoje Jesus então depois tira os olhos dos fariseus, né? Dos mestres da lei, dos doutores, e olha para os discípulos, né? E ali ele conta essa parábola exatamente para os discípulos. Então Jesus está contando para os discípulos. Jesus está contando
para aqueles que seguem Jesus. Então somos nós, né? Jesus então hoje conta essa parábola para cada um de nós que segue a Cristo. E ele dizia já que havia um homem rico, e ele tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Aqui nós já podemos perceber que o homem rico é Deus, né? E o administrador somos nós, os seres humanos, o homem e a mulher. O homem rico é Deus. Então, ele nos dá esse poder de administrar as coisas terrenas, né? As coisas daqui da terra como as coisas de Deus, né? Nós temos esse poder de administrar. E um dia também nós seremos chamados a prestar conta, né? Se nós estamos administrando bem as coisas da terra aqui e se nós estamos administrando as coisas de Deus. Será que nós estamos? Então aqui já mostra que tudo que nós temos é de Deus, né? Principalmente a vida. E é triste quando nós ouvimos, né, de pessoas que dizem assim que eu faço o que eu quiser do meu corpo porque o corpo é meu. Então nós somos meros administradores. O corpo é de Deus. Tudo é de Deus. Se nós estamos aqui, nós estamos apenas administrando. Que um dia nós prestaremos conta. Olha a passagem. Então esse homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. E o homem rico então pede para que ele preste as suas contas. E aí o administrador então começou a refletir, né? O que eu vou fazer agora? Já vou ser mandado embora? O que eu vou fazer então? Diz ele que para cavar não tem forças, então poderia ser uma pessoa de idade, né? Mas ele diz assim, para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Então esse administrador tem um pensamento. Bom, já que eu vou ser mandado embora, eu tenho que pensar lá na frente o que eu vou fazer, né? Então ele tem uma ideia muito grande de falar assim, eu vou chamar aqueles devedores, né? E vou pedir para que eles alterem. Então ele fez o quê? Chamou o primeiro e perguntou, quanto tu deves, né? Aí ele falou 100 barris de óleo. Aí ele fala pro outro, então marca 50. Aí ele chama o outro, quanto você deve? Aí ele falou 100 medidas de trigo. Então escreve 80. Muitos estudiosos, né, diz que esse homem não estava roubando o homem rico, tirando o dinheiro do homem rico. Na verdade, ele estava tirando o lucro dele. Então, por exemplo, ele tinha a margem de lucro dele, ele tirava. Então, ele deixava de cobrar a parte dele, né, fazendo assim com que aquela pessoa se sentisse feliz, né? Tipo assim, pensa hoje nós, né, se nós somos ter uma dívida grande, alguém te chama e fala, não, só paga metade. Com certeza você ficaria muito feliz e grata a essa pessoa, né? Então esse administrador, ele foi esperto no quê? Bom, ninguém sabe que eu vou ser mandado embora, então eu vou chamar esses devedores, vou diminuir a dívida deles, que na verdade ele está tirando dele, né? Não do dono. Então os estudiosos entendem que ele tirava a parte dele. Mas eu acho que independente se tirava ou não, se ele roubou ou não, eu acho que isso não é o que nos interessa, né, nesse momento. O que nos mostra e o que é importante nós sabemos aqui, o que ele fez, essa esperteza. O que Jesus quer colocar então para nós que seguimos a Cristo? Essa esperteza desse administrador. Ele fez o que então? Ele quis ganhar as pessoas. Ele quis ganhar as pessoas de uma forma de sabendo que se no futuro ele precisar deles, eles estarão disponíveis. Olha a esperteza deste homem, né? E Jesus aqui diz então, né, que elogia, né? E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Então muitas pessoas infelizmente às vezes interpretam essa passagem de uma forma inadequada, né? Mas, na verdade, Jesus aqui não está dizendo, não está elogiando o roubo ou tirando a parte dele. Enfim, os estudiosos dizem que realmente não foi um roubo, mas sim tirava a parte dele de lucro, né? Mas, enfim, não é isso que Jesus está elogiando. Jesus deixa claro que ele agiu com esperteza. E Jesus ainda vai dizer mais ainda, que os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz.
o que Jesus quer nos falar neste domingo, domingo do Senhor, para cada um de nós. Para cada um de nós que seguimos a Cristo. Essa esperteza. Imagine se todas essas espertezas do mundo terreno aqui, se as pessoas que fazem um mal, por exemplo, usasse essa esperteza, esta inteligência para as coisas boas, para as coisas de Deus, o mundo seria diferente. O que Jesus quer nos falar é que os filhos da trevas, né? Os filhos terreno, as pessoas que vivem no mundo, eles têm muita esperteza para fazer o mal, para fazer a maldade humana com as pessoas, né? O que Jesus está querendo dizer é que se imagine se nós tivéssemos essa esperteza para o bem. Imagine se nós usássemos essa esperteza então para ajudar os pobres, aos irmãos necessitados, para atrairmos multidões para a igreja, para levar a palavra de Deus. Imagine, o mundo seria diferente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que Jesus nos coloca é que possamos ser espertos, né? Que possamos ser inteligentes, de saber levar a palavra de Deus, de saber conquistar a pessoa que está no mau caminho para vir para o caminho de luz, para o caminho de Cristo, né? Que possamos então pedir sempre ao Espírito Santo que nos dê força para continuar. E termina dizendo, nós não podemos servir a dois senhores, né? Então, ou servimos ao dinheiro ou a Deus. A pergunta hoje é, a quem nós estamos servindo? Ao dinheiro ou a Deus? Será que nós estamos amando a Deus ou amando ao dinheiro? Ao dinheiro não é só a riqueza, né? Mas as coisas terrenas. O que nós estamos buscando? Será que nós estamos respirando as coisas de Deus? Será que nós estamos respirando as coisas terrenas? Então que possamos realmente sentir essa presença de Deus em nosso coração, que possamos usar a esperteza então para atrair as pessoas para o caminho do bem. Que possamos chamar as pessoas a estar na presença de Deus. Chegou o momento de nós estarmos junto de Deus, né? A gente vê tantas coisas acontecendo, as pessoas morrendo, as pessoas se distanciando, e ainda assim nenhum de nós ainda acreditamos num Deus. Ainda nós duvidamos, né? Duvidamos de tantas coisas, por isso nós preferimos estar numa vida terrena, numa vida desenfreada, né? Assim como o filho pródigo. Mas que na verdade, se fosse ruim, ele não tinha voltado. Então as coisas de Deus é maravilhoso. Mas nós temos que presenciar isso e aceitar isso o quanto antes, né? Seguir o caminho de Deus, porque pode ser tarde. Pode ser que nós vamos prestar nossa conta hoje. A gente não sabe. Pode ser que Jesus volte hoje, ou pode ser que nós nos apresentamos hoje a Deus, né? Pode ser que num caminhar, num andar de bicicleta, de um nadar, a gente pode se apresentar a Deus. Nós podemos morrer a qualquer momento. E prestar a contas a Deus, nós vamos prestar essa conta. Assim como esse administrador teve que prestar a conta, nós vamos prestar contas a Deus. Então que possamos de fato não nos enganar com as coisas terrenas, mas assim buscar as coisas de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs.